Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Na virada dos anos 80, crianças estão brincando e fazendo suas criancices até que têm contato com algo extremamente perigoso e misterioso. Coisas estranhas acontecem, essas crianças avistam e precisam dar um jeito de resolver essa situação. Você ouve essa sinopse e automaticamente pensa Stranger Things. Mas não, nós não estamos aqui para falar da série da Netflix e sim do filme que muita gente afirma que a Netflix plagiou para fazer o seu maior sucesso. Esse filme chama-se Super 8 e é sobre ele que a gente fala hoje aqui no Piuí, tentando entender se de fato faz sentido essa história. Será que a série realmente copia o filme? Tá começando mais um Filmes que Existem aqui no Piuí. Olá pessoas, deixa um like no vídeo agora mesmo. Entendeu? Referência ao Super 8? Ah! J.J. Abrams é lembrado por muitas pessoas porque ele já fez obras muito reconhecíveis. Ele estava lá em Lost, ele estava em Star Trek, ele estava em Star Wars, mas ele também é conhecido por muitas pessoas como o homem que nunca chega lá, porque ele desenvolve, mas na hora de finalizar uma história, ele brocha. Eu fiquei broxa, cara! Ele tem ótimas ideias, mas por alguma razão, no meio do caminho, as coisas se perdem. Isso aconteceu, por exemplo, com Star Wars, essa nova trilogia, acabou acontecendo de certa maneira com Star Trek e, obviamente, com Lost. E veja só, foi justamente durante a produção da série que ele teve duas ideias excelentes. Um filme que era baseado em algumas coisas da própria infância dele. Ele que era um cara que gostava de gravar as coisas, entendeu? Que tinha uma câmera Super 8 que ele utilizava por aí. E ao mesmo tempo ele queria fazer um outro filme, uma história de um trem que tinha saído da Área 51, com alguma coisa muito perigosa ali dentro e tudo mais. E ele queria botar os dois em prática. Então ele chamou um amigo dele, um tal de Steven Spielberg, e falou assim, eu tenho essas duas ideias. E aí o Spielberg falou assim, cara, pega essas duas ideias e faz uma só. Simplifica a tua vida, não começa um monte de coisas que tu não vai conseguir terminar. Para de ser doida! E foi assim que J.J. Abrams optou por seguir o conselho desse cara, que ele mal conhecia, nem sabe quem é, entendeu? Mas ele foi lá, aceitou e transformou isso tudo em um filme. Go! I saw it. No one believes me. Que hoje em dia vem sendo muito discutido por ter trazido vários elementos e uma narrativa que pode ter sido ou não uma inspiração para a Netflix. Será mesmo? Lançado em 2011 com roteiro e direção de J.J. Abrams, Super 8 se passa na pequena cidade de Hawkins. Não. Hawkins Stranger Things. Que burrico! Tem razão, na verdade é Lillian, Ohio. Se passa em 1979 e começa com uma cena muito triste. Uma empresa que tem aquelas placas que mostra tantos dias sem acidente. Na verdade eles têm que botar apenas um dia, porque no dia anterior alguém se acidentou e faleceu. E essa pessoa é a mãe do pequeno Joe. Todo mundo fica preocupado com ele. Agora o garoto perdeu sua mãe. A gente vai ver inclusive o funeral da mãe dele. E é lá nesse evento que chega o pai de uma conhecida, de uma amiga do Joe, a Alice. O pai dela chega lá, né, para prestar as condolências quando ele é chutado dali pelo pai do Joe. E a gente não entende muito bem o que está acontecendo. A história avança para 4 meses no futuro e Jackson Lamb, o pai desse garoto, está lá tentando levar uma vida com ele, mas é uma vida solitária, o garoto tá para baixo. O pai não sabe muito bem também como ser essa figura materna na vida do garoto, então a gente vê claramente que a família tá quebrada. E para buscar algum tipo de refúgio mental de paz, o Joe acaba trabalhando num filme de zumbi com os amigos dele. Temos ali o gordinho Charles, tem também o Mini Unabomber, que é um garoto que só quer saber de explodir as coisas, de estourar fogos de artifício. Tem também o Martin, que é o protagonista do filme, e o Preston, que é o garoto que existe aqui no filme, que ele sempre é esquecido. O que é tonto? Eu tenho probleminha. Eles estão no quarto conversando sobre como é que eles vão fazer o filme, como é que vão ser as cenas e tudo mais, e esse quarto é cheio de referência aos anos 80, né? Poderia até estar, talvez em Stranger Things, né? Ele é tipo uma versão do quarto do Mike,
só que com mais música e menos RPG, né? É verdade. Bom, à noite essas crianças saem de bicicleta pra fazer seus filmes. E tem uma garota, a Alice, que é filha daquele cara que foi expulso lá do funeral. E ela, por algum motivo que ninguém entende muito bem, acaba aceitando ir junto. Ela é meio solitária, ela não tem muitos amigos e ela dirige. O que é bem bom também para esse pessoal poder ter um carro e ir até a estação de trem onde eles querem gravar um take. Porque até então eles estavam andando só de bicicleta com lanterna, né? Tipo a gente vê naquela série Stranger Things. Aí agora tem um carro, né? Oi, Alice. Joe Lamb. Isso. Juntos eles vão até a estação de trem onde vai rolar a grande filmagem desse projeto. E aí o Charles chega, ele já prepara a câmera dele, a Super 8 dele, veja só. E tem até uma cena que eu gosto bastante aqui, que eles gravam a primeira vez, a Alice entrega tudo na atuação, ela chora. Mas cara, logo na sequência tá vindo o trem. E aí ele fala assim, gente, vamos fazer de novo, porque vai agregar valor de produção ao projeto. Vai ter um trem passando lá no fundo, entendeu? Aí ele prepara de novo, começa toda a gravação, as crianças começam a encenar novamente. Só que no meio dessa cena, o Joe vê uma caminhonete no trilho do trem e ela tá indo em direção a esse trem e ele não acredita muito bem no que ele tá vendo e tal. De repente ele chama a atenção dos garotos e quando todo mundo vira, acontece um acidente gigantesco porque o trem bate na caminhonete, uma grande explosão rola e os garotos ficam completamente perdidos no que tá rolando ali. Pessoal, cuidado! Joe, o que você... O maior desrelhamento de um trem da história. Puta que pariu, começa a cair vagão e girar. Cara, a explosão é tão grande, mas tão grande, que eu até achei que eles estavam imaginando as coisas. Porque, sério, parecia uma guerra nuclear, velho. Mas a garotada toda sobrevive, o Joe até pega um cubo de metal bizarro que ele encontrou ali, guarda no bolso e no meio desse rolê eles vão até a caminhonete que se bateu com o trem e o motorista tá vivo. É o Dr. Woodward, o professor de biologia dessa garotada, que fala pra eles assim, ó, o negócio é o seguinte, vocês vão embora, não falam nada pra ninguém, senão vocês vão tudo morrer e a família de vocês também vai morrer. E o pessoal não quer ir embora, então ele puxa um 38, aí o pessoal sai correndo. Ai, meu Deus! Vão! A cinematografia do filme é do Larry Fong, que já tinha trabalhado em 300, Watchmen, Kong, A Ilha da Caveira, então você pode perceber que tem um contraste muito alto nas cenas, e ali também trabalha muito bem as sombras do filme, coisa que a gente já tinha visto aí na carreira do querido, só que, pra mim, já não me agrada muito. Eu sei que tem muita gente que adora o visual desse filme, mas eu acho que depois que eu vejo algumas outras coisas dos anos 80, eu tendo a imaginar essa década muito mais colorida. Mas ao mesmo tempo eu passo um pano porque é 79, entendeu? Então não chegou lá ainda. Agora, o que não dá pra passar pano é no vício do nosso querido J.J. Abrams de botar lens flare, né? Botar aquela luz que reflete na lente da câmera e aqui tem praticamente todas as cenas. A gente sabe que isso é chovendo molhado, é uma coisa que todo mundo fala de todos os filmes do J.J. Abrams. Mas aqui tem muito, cara. Ele estraga a fotografia do filme botando um monte de flare em tudo que é canto, cara. Impressionante. Eu realmente não entendo porque ele gosta tanto disso. E ele coloca em absolutamente todas as cenas, cara. Às vezes eles estão ali no quarto deles, aí tem alguma coisa que reflete e vem um flare na cara deles. No dia seguinte, o Joe acaba falando, olha, esse trem aí, ele é da Força Aérea. E aí o pessoal fala, tá, mas é um trem da Força Aérea? Força Aérea geralmente é avião e tal, eles até fazem uma piadinha em cima disso. Mas acontece que o Joe é um nerd, ele adora essas miniaturas, ele pinta, ele tem um conhecimento muito grande. Então ele fala, olha, isso é dos militares sim, e esse doutor, que era nosso professor e tal, ele devia ter algum conhecimento, e é por isso que ele tentou evitar que o trem chegasse onde é que ele queria chegar, entendeu? Talvez o doutor saiba de alguma coisa. Ele foi de carro até os trilhos. Talvez lá tivesse alguma coisa que ele quisesse destruir. Em paralelo a isso, o pai dele, o delegado, ele vai tentar conversar com o coronel ali, né? Vai até o exército tentar buscar informações. É tratado que nem merda. Vai se foder, vai! E em paralelo, a gente vê que o xerife da cidade, um cidadão já mais velho e tudo mais, vai até um posto de gasolina abastecer o seu carro quando acontece o primeiro grande ataque feito por uma criatura misteriosa. A gente não vê, a gente não sabe o que é, mas ela tira a vida do xerife a princípio e também de um frentista do posto. E aí, com o desaparecimento do xerife,
O pai do Joe acaba assumindo esse papel e ele vira quase que o prefeito da cidade, porque todo mundo vai tirar satisfação com ele, todo mundo vai pedir ajuda, os cachorros estão sumindo, os micro-ondas estão sumindo e todo mundo vai falar com ele. É mais ou menos o que acontece com o Hopper naquela série Stranger Things, sabe? É parecido mesmo. Nada a ver. Mas assim, é parecido como um monte de outras coisas são. Porque você pode falar assim, nossa, Stranger Things pegou tudo Super 8. Mas na verdade Super 8 pegou tudo isso aí de Conta Comigo, até It, a coisa, lá dos anos 90. Tu pode pegar várias dessas obras que parecem muito com Super 8. Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, o Extraterrestre, todas essas são inspirações de Super 8, que também são de Stranger Things. E o resultado é que de fato você vai encontrar muitas coisas parecidas nas duas obras. Os protagonistas são crianças, eles vão encontrar um problema, vão começar a investigar, e isso vai crescendo, vai virar algo gigantesco, que vai envolver militares, alguma coisa sobrenatural, um monstro, entendeu? Tudo isso vai estar nessas duas obras, e inclusive tem essas referências visuais, né? Então a gente vai ter uma questão de referências a anos 80, tudo isso vai existir. Aliás, eu lembro que em 2017 foi lançado It, a Coisa, né? O remake da história e tudo mais. E na época muitas pessoas falavam, nossa, It copiou Stranger Things, porque é igualzinho, grupo de amigos, uma criatura misteriosa numa cidade e tal. Mas é que tá, cara, essa história é mais antiga do que Stranger Things, e assim como Super 8 não inventou essas paradas, tudo isso é mais antigo. E aí muita gente diz que Super 8 caminhou para que Stranger Things pudesse correr. Aí pode ser. Cara, eu acho que não. Pra mim, Super 8, então, ele engatinhou, ou ele nasceu para que Stranger Things depois pudesse caminhar e correr. Que pra mim, meus amigos, existe um gap de qualidade entre essas obras em todos os aspectos. Os personagens de Stranger Things são melhores, o visual é melhor, as referências são melhores. Eu não consigo ver nada em Super 8 que realmente supere, e eu não consigo ver nada em Super 8 que seja tão original a ponto de eu falar assim, caraca, Stranger Things pegou daqui. Porque pra mim tudo isso já existia em ET, já existia em Goonies, já existia em Conta Comigo, já existia em It, já existia em outras obras, entendeu? Eu entendo que isso aqui talvez você possa olhar como um protótipo, uma ideia recente, que é similar e tal, mas pra mim não existe cabimento, eu não acho que Stranger Things copiou nada daqui, acho que foi beber sim das mesmas fontes que esse filme bebeu, mas trabalhou muito melhor o que fez com essas fontes. Muito obrigado. A criatura continua a fazer vítimas e acaba até matando um pessoal, ou fazendo desaparecer, um pessoal lá da companhia elétrica, e assim tem algumas interferências de luz. Mas o grupo de amigos, além de se preocupar com essa história, também tem que se preocupar com os filmes que eles estão fazendo, né? Então eles vão em vários lugares, gravam mais cenas, e essas pra mim são as melhores cenas do filme, né? Que são eles gravando os filmes deles. Corta! Foi genial! Porque aqui eu acho que o filme consegue criar uma identidade própria, entendeu? Que não fica tão parecido com outras obras, que aí você pode falar, Stranger Things faz a mesma coisa e tudo mais, e vai em alguns momentos ter sua própria identidade. Enfim, acontece aqui, eu também gosto muito dessas cenas, mas chega um momento em que elas acabam sendo interrompidas, porque o pai do Joe descobre que ele tá usando essa câmera Super 8, que ele tá se reunindo com amigos pra gravar com a Alice, que é a filha do rival dele. Então ele fala assim, ó, quer saber? Acabou, vocês não vão mais gravar nada. Acabou, porra! Até porque esse cidadão tá muito estressado, né? Já que ele virou o Hopper aqui da cidade, tá todo mundo indo atrás dele, etc. E ele começa a descobrir coisas muito estranhas. Tipo o fato dos cachorros da cidade todos terem desaparecido e posteriormente sido encontrados em cidades próximas. É como se eles estivessem fugindo especificamente ali de Lillian para buscar segurança em outros lugares. Parece que todos eles simplesmente fugiram para todas as direções. E a coisa piora quando ele vai lá falar com os militares, os caras começam a desconversar. Começa a não querer dar informação, e aí ele começa a ficar cabreiro, mete o dedo na cara dos cabras e fala o seguinte, olha, se vocês não me explicar o que está acontecendo, eu vou ligar para Washington e aí eu vou falar que nós temos um problema nacional aqui. Então não deve se importar que eu contacte Washington e converse com amigos sobre curta distância. Enquanto todo esse drama vai rolando, o Joe nem sabe que o pai dele tá lá no quartel com o soldado cabeça de papel, e a Alice vai encontrar ele escondida, porque os pais se odeiam. E quando ela chega lá, ela acaba tendo um vislumbre
de um vídeo que foi gravado que tinha a mãe do Joe no meio. E ali a gente entende numa conversa dos dois o que aconteceu. O pai da Alice e a mãe do Joe trabalhavam no mesmo lugar. Aí numa quinta-feira qualquer, uma segunda-feira qualquer, o pai da Alice, ele tinha enchido a cara no domingo, provavelmente, tinha assistido um jogo do Brasileirão com muita Kaiser. Eu só bebo latinha. E no dia seguinte ele não foi trabalhar. E aí a mãe do Joe foi escalada para substituir ele. E foi justamente nesse dia que aconteceu o acidente que resultou na morte dela. Então o pai do Joe, ele culpa o pai dessa garota por ter sido um cachaceiro que não foi trabalhar naquele dia. Ao mesmo tempo, a garota Alice, inclusive, fala, olha, às vezes eu acho que seria melhor se meu pai tivesse ido trabalhar naquele dia. E aí o garotinho fala, tu não pode falar isso, ele é teu pai e tudo mais, mostrando que ele é um pai bem quebrado, que realmente faz com que a filha deseja, às vezes, até a morte do cabra. Eu sei que ele queria que tivesse sido ele, não ela. E às vezes eu também. Não diga isso. A conversa é boa, emocionante, bom momento do filme, mas tudo isso é interrompido quando o cubo mágico que o Joe pegou no dia do acidente, ele começa a criar vida e ele sai voando da casa, ele quebra a parede de drywall. O pessoal começa a ir atrás desse cubo mágico e não sabe pra onde é que ele tá indo. E eles vão seguindo e ele vai cada vez mais longe. Pra onde é que tá indo esse cubo? Eles demoram pra achar, mas quando eles encontram o cubo, aí eles ficam impressionados, porque ele saiu do quarto do Joe e foi aproveitar a promoção de Natal da Insider. É impressionante, você pode ganhar até 30% de desconto utilizando o nosso cupom mais as ofertas do site e ainda recebe 20% de cashback na sua próxima compra. E por que o Cubo tava com tanta pressa? Pra fugir do caos que é o final de ano. Porque todo mundo sabe, chega final de ano, querem comprar um monte de coisa, é presente pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia. Só que, meu amigo, se tu compra pela internet, tu começa a ficar preocupado. E o frete? Vai chegar a tempo do dia da janta da família? Então, ó, meu amigo, compra logo, porque depois pode chegar atrasado. Aí você vai chegar no dia da festa, entendeu? Falando assim, ah, não, é que não chegou ainda meu presente. Pela internet, claro, você foge da fila, foge da correria, da loja lotada. Ah, mas como é que eu faço para trocar? Na Insider a troca é facilitada. Você comprou, teve problema, simplesmente envia, seu produto vai ser trocado, não vai ter problema nenhum com relação a isso. E por falar em presente, temos lá na Insider kits presenteáveis. Então vai ter um pacote com a camiseta, meia e cueca. E aí você já dá um presente completo pro cara já sair pronto. Ele pode sair correndo dali, só vai faltar a calça. Mas aí você bota no carrinho uma calça Future Form, confortabilíssima, que você pode usar na academia, no dia a dia, bom demais e com desconto. Lembrando, né? Com o nosso cupom, até 30% de desconto, mais 20% de cashback para você usar na sua próxima compra na Insider. Então não perde tempo, cara. O cubo foi, as crianças foram, chegou a sua hora de ir. O link tá aqui na descrição. Aproveita o Natal da Insider. Senão você vai ser uma coisa estranha. Depois disso, o cubo vai até uma grande caixa d'água que tem na cidade. Fica preso, não consegue ir além. Fica preso lá, uma coisa meio estranha. E a Alice, no meio do caminho, vai conversar com o pai dela. Eles têm uma grande discussão, porque ela estava na casa do Joe, ele começa a encher o saco dela, a garota sai dali de bicicleta no meio da noite. Esse pai é um porre também, né? E ele tem muito tempo livre, ele vai atrás dessa garota, ele pega o carro dele e no meio do caminho ele acaba sofrendo um grande acidente. Ele bate o carro e aí, quando ele sai meio tonto, e ele vai ir atrás da Alice, já é tarde. A criatura misteriosa captura essa jovem. Na manhã seguinte, os garotos acabam tendo acesso ao filme lá que eles tinham feito na noite que descarrilhou o trem e lá eles encontram uma coisa estranha, uma criatura misteriosa que saiu daquele trem. Então eles começam a associar pessoas desaparecendo a essa criatura. Joe, o que é isso? E aí o exército começa a evacuar a cidade e o pretexto deles é um incêndio. Incêndio que eles mesmos causaram, no caso, né? Pega fogo, cabaré! Assim é estabelecido um abrigo, o Joe acaba indo até esse abrigo e lá descobre que o pai dele e a Alice estão desaparecidos. Aí ele chama todos os amigos e fala, ó, a gente precisa dar um jeito de encontrar essas pessoas, a gente tem que achar a Alice, que é a apaixonite dele, e o pai do garoto também. Um dos meninos fica pra trás, o Preston, mas como o roteiro nunca trabalhou ele pra nada, então você nem sente falta desse menino, entendeu? Pra ser sincero, esse roteiro trabalha mal quase todo mundo, né? Só o principal e a Alice tem algum tipo de desenvolvimento interessante. Será que ninguém gosta de mim?
A garotada então se junta, vai até a escola e lá eles vão remexer nas coisas do Dr. Woodward e descobrem que no passado ele foi contratado pelo governo para estudar um alienígena que veio parar na Terra com uma nave feita daqueles cubos mágicos. É uma espécie de nanorobô, só que grande, macro-robô. Tudo o que ele quer é reconstruir sua nave, composta desses pequenos cubos, uma complexa liga que muda de forma. O governo manteve essa criatura que veio de outro planeta aqui na Terra para poder fazer estudos com ela. E aí o Dr. Woodward, no meio dessa confusão toda, acabou encostando nessa criatura e aí não tem, né? A conexão neural bateu, ele começou a enxergar tudo que essa criatura pensava e ele percebeu que, na verdade, esse alienígena não queria destruir nada aqui. Ele só queria montar a nave dele de cubo mágico de novo e ir embora da nossa Terra. E aí o Dr. Woodward, vendo isso, ele queria libertar a criatura, só que os militares não deixavam. E o que aconteceu naquela noite do trem, não é que ele estava tentando destruir alguma coisa, não é isso. Ele só queria destruir o trem para que a criatura pudesse ficar livre e ir embora do nosso planeta, voltar para casa. Assim como o ET queria fazer. Venha conosco para o nosso planeta. Os garotos são surpreendidos na escola pelos militares. O general coloca todos eles em ônibus e manda embora. Só que esse ônibus acaba sendo atacado por essa criatura. E aí meu irmão pega pra capar, um monte de gente voando de lá pra cá, só que as crianças conseguem escapar e vão até a cidade. E chegando lá, virou uma terceira guerra mundial, né? É o exército dando tiro no ar, é a gente assustada, ninguém sabe o que tá fazendo ali. E aí dois dos garotos acabam ficando para trás, um deles se machuca, o outro fica para ajudar e seguem em frente o Joe e o Mini Unabomber lá, o garoto que gosta de explodir as coisas, entendeu? Eles localizam ali um túnel que foi cavado por essa criatura e que vai acabar dando ali naquela região da caixa d'água. E aí eles entram nesse túnel e decidem investigar a coisa. Por aqui. Essa criatura é tipo alien, mas não quer guardar crianças e pessoas pra incubar, e sim pra guardar mesmo. Eu gosto de deixar lá, vou deixar aqui porque daí não me incomoda, entendeu? Vou poder terminar minha nave enquanto ninguém me incomoda. É um grande acumulador, tá cheio de coisa lá embaixo, inclusive ele gosta muito de micro-ondas, complicou a vida das pessoas da cidade, assim, né? E tudo isso que eu tô falando é se você se esforçar pra assistir, tá? Porque esse filme, quando chega nessa caverna, meu irmão, é escuro, hein? Tô cego dos olhos! Tá realmente tudo muito escuro ali, mas os garotos vão indo, vão encontrando as coisas roubadas e eles encontram inclusive pessoas aprisionadas que provavelmente serviriam de lanchinho para essa criatura, incluindo a Alice. Ela tá aqui. Ai, meu Deus, é ela. Eles usam bombinhas daquele Mini Unabomber para tentar chamar a atenção da criatura e salvar a Alice e outras pessoas. E eles conseguem fazer isso, só que a criatura acaba assistindo isso, vai pra cima, começa a matar uma galera e nesse momento o nosso protagonista dá uma de Pastor Mirim, olha pra criatura e a criatura tem uns olhinhos fofinhos, né? Ele olha assim pra ele e fala assim, ó, as coisas ruins acontecem, meu querido, mas a gente tem que melhorar, a gente tem que entender que as coisas ruins acontecem, tem que superar e ir pra frente, entendeu? Vai pra casa, deixa os outros em paz. Coisas ruins acontecem. Mas você ainda pode viver. E esse é o momento em que a criatura vai olhar nos olhos dele e vai aceitar isso. E ela vai ir embora. E aqui é uma grande diferença, né, entre o filme e a série Stranger Things, por exemplo, porque esse filme não é sobre a invasão alienígena e nem sobre o alienígena, ele é muito mais sobre luto. A maneira como o Joe e o pai dele nunca conseguiram seguir a vida deles após a morte dessa mãe. E aqui o Joe tá falando isso pro alienígena, mas ele também tá falando isso para si. E esse é o momento em que ele consegue superar e que de alguma maneira ele consegue tocar esse alienígena que pensa a mesma coisa. Achei bonito, viu? Então essa criatura vai embora dali, ela estava montando esse Lego fazia tempo e curiosamente aqui é onde realmente finaliza toda a montagem, né? Ele ficou livre por um tempo, entendeu? Aí começa a música edificante, uma música bonita, com toda a cidade olhando ali, toda a Hawkins junto, olhando aquela criatura, acendendo e tchau, ET! E nesse momento tem uma cena bem legal, porque o Joe carrega um pingente que tem uma foto da mãe dele ao longo de todo o filme. E aqui, essa nave desse alienígena, ela é magnetizada, então ela começa a puxar todos os elementos de metal e nesse momento o Joe faz assim, ó, e ele deixa aí o pingente.
representando que ele vai superar isso que aconteceu na vida dele. O alienígena então vai embora, todo mundo dá tchau pro ET ou extraterrestre na sua bicicleta e o filme se encerra aqui. Nos créditos a gente vê aquele filme, né, que eles estavam gravando o tempo todo, e um dia a gente comenta um pouco mais sobre isso quando a gente for fazer um curtas lixo para poder avaliar aí o trabalho dos garotos. Legal, tô sendo jocoso, porque é legal pra caramba ver eles trabalhando e tal, vendo que é mal feito de propósito, que a atuação é exagerada, que o áudio é ruim, mas é bem legal ver o estilo que eles fazem. Eu gosto muito, cara, esse filme tem algumas poucas piadas, acho que ele trabalha muito mal o humor entre os garotos, mas tem um momento que o diretor começa a falar umas coisas tipo assim, não, o diálogo ele tem que ser mais tocante, tem que ser uma coisa tipo assim, eu te amo, eu amo você também. E ele fala, olha, ouve isso, cara. E eu gosto da maneira como eles trabalham essa parada, é divertido. Também te amo! Super 8 custou 50 milhões e faturou 260, provando que essa mistura de nostalgia, aventura, mistério funciona muito bem e talvez assim incentivando um outro pessoal a fazer coisas parecidas com isso. Não é um filme ruim, mas é difícil de eu gostar disso aqui, tá? Porque eu acho que reassistindo ele eu percebo que eles trabalham muito mal várias questões. Como o Léo comentou, o humor é muito mal trabalhado, as crianças são mal estabelecidas, então o Joe é legal, é bem trabalhado, a Alice também, o diretor um pouquinho e depois acabou. O resto das crianças, dane-se. O que esse filme aqui tem, que é legal, é essa relação entre o Joe, a Alice e a mensagem dele, essa questão do luto, de como eles vão fechar isso no final. Isso é redondinho, entendeu? Começa lá com a morte da mãe e se encerra ali com o alienígena. Mas se é pra falar então de filme emocional que fala sobre luto, Ponte para a Terabithia tá aí pra provar que é bem melhor, né? Sim, mas esse aqui tem a nostalgia, tem os anos 80. Talvez tenha aberto os olhos, né, da Netflix ao investir num projeto como Stranger Things, apesar de a gente saber que a inspiração principal dos irmãos Duffer são as produções dos anos 80. Mas é que você vai perceber... 70 e 80, né? Você vai perceber que o cinema, as séries, eles trabalham com o que tá no hype do momento, entendeu? Então, sei lá, pode ter começado com o Super 8, mas teve várias obras ali que iam acabar indo pra esse campo. Stranger Things, como a gente comentou, It, Verão de 84, teve mais filmes que começaram a pegar essa nostalgia dos anos 80. A própria Dark, né, uma série da Netflix, tem muita música dos anos 80, se passa num período dos anos 80 porque quer meio que abordar essa nostalgia dessa década, né? No fim das contas, eu acho que muita gente fala que Stranger Things copiou esse filme, mas não é bem assim. Eu acho que as referências são anteriores a isso, como a gente viu aqui. Esse final, cara, esse aqui é o final de ET. É uma coisa muito parecida com ET e tudo mais. As coisas vão sendo recicladas, feitas de outras maneiras. E pra mim, pelo menos, a sensação que fica um pouco é que no fim das contas, lembrados são os pioneiros e quem melhor fez. E pra mim, Stranger Things fez muito melhor do que Super 8. Então hoje eu assisto ao filme, é impossível não fazer associações e em todas as associações que eu faço, esse filme acaba perdendo. Eu acho que ele é um feijão com arroz bem feito, mas eu tenho um outro feijão com arroz muito melhor. Com uma salsicha. Ah, feijão com arroz. Não, para aí, não é uma salsicha, é um bifinho, tem uma saladinha, um ovinho frito, entendeu? Então, sei que muita gente gosta do filme, mas ele não tem como ser um filme stop. Entretanto, ele é o quê? É um filme que existe, né? Eu sei que muita gente adora esse filme, vai ficar bravo com a gente aqui. Muita gente. Mas temos que respeitar o nosso coração, né? É, o coração das cartas, né, cara? Ele é muito importante. Amém. Então é isso, pessoal. Se você gosta desse filme, comenta aqui embaixo sua opinião. Corrija a gente do porquê que ele é top e não só existe. E não se esqueça de conferir aqui na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel, para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí e também para a promoção de Natal da Insider.